Livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 1. Quem trouxe a sua Bíblia, diga glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, diga aleluia. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe, ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos seja por maridos. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los e eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Só para encerrar: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Oramos a Deus, mais um minuto de oração. Deus soberano, fala aos nossos corações, através, meu Deus, da profundidade da tua palavra. Deus, abençoa o teu povo através da tua mensagem, através da pregação da tua palavra. Eu sei, meu Deus e meu Pai, que o Senhor está aqui nesta manhã para falar aos nossos corações. Fala comigo, fala com o teu povo, no nome de Jesus. Vem, Senhor, nesta manhã. Vem, meu Deus, vem, meu Pai, falar conosco, no nome do Senhor Jesus. Digam glória a Deus. Assentai-vos, desocupadas as mãos, ofereça a Deus o melhor aplausos, o melhor glória, o melhor aleluia. Meus amados irmãos, preste atenção na palavra de Deus. Quero ser objetivo. Nós lemos esta passagem aqui a respeito. O nome do livro é Ruth. É uma mulher moabita.
uma mulher que não fazia parte, digamos, da comunidade de Israel. Mas a Bíblia nos mostra de uma mulher chamada Noemi. Eles vão sair lá de Efrata, de Belém. Belém, Efrata, a palavra quer dizer casa do pão. Eles vão sair, porque a Bíblia diz que vai faltar pão na casa do pão. Eles vão passar por uma dificuldade. E a Bíblia nos mostra que eles vão até Moabe. E ao chegar lá em Moabe, vai Noemi, Elimeleque, seu esposo, Malom e Quilion. E ao chegar lá em Moabe, a palavra de Deus nos mostra que ela vai perder o seu marido, por nome de Elimeleque. Ele vai morrer. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, vão casar. Eu estou só pincelando aqui o que nós lemos, para você entender aqui nesta manhã. E Malom e Quilion vai casar, cada um casará com uma mulher. Uma se chamará Orfa, a outra se chama Ruth. E a Bíblia nos mostra que com o passar do tempo, esses 2 moços, Malom e Quilion, também vão morrer. Noemi desceu para Moabe com uma família formada. Noemi desceu até Moabe com Malom, com Quilion, com Elimeleque. Mas ao chegar lá em Moabe, ela vai fugir de uma situação, ela vai correr por causa que não tinha pão, e ao deparar lá em Moabe, ela vai perder praticamente toda a sua família. Ela vai ficar unicamente com as 2 noras, e ela vai insistir, porque as noras ainda eram moças, ainda eram mulheres novas, que poderiam adquirir casamento, casar novamente e tocar a sua família. E a palavra de Deus nos mostra, como eu vos li aqui nesta manhã, que ela vai insistir, e a tal ponto que as 2 noras, a Orfa vai chegar e vai dar um beijo em Noemi, e vai voltar lá para o seu povo, vai voltar para os seus deuses, como diz a palavra que nós lemos aqui nesta manhã. Mas Ruth, ela vai insistir em ficar com Noemi, e Noemi vai dizer: olha, você precisa tomar o mesmo rumo que tomou a sua outra cunhada, vai embora, adquire casamento, eu não tenho mais tempo para isso. E a Bíblia nos mostra que Ruth vai dizer para Noemi o seguinte: olha, a senhora não insista para que eu te abandone, porque aonde a senhora for, eu estou junto, aonde a senhora dormir, durmo junto, aonde a senhora morrer, morro junto. O teu povo a partir de agora é o meu povo, e o Deus que a senhora serve será o meu Deus. Aleluia. Noemi olhou, entendeu que não tinha como desvencilhar-se de Ruth. Ela disse: então vamos embora, vamos voltar. Acabou, não tinha mais. Ela estava vivendo um processo de amargura, ela estava vivendo um processo de tristeza, de adversidade, porque ela sai de um lugar onde não tem pão. Pelo menos a Bíblia nos mostra lá no versículo 1 que havia fome em Belém, havia fome lá em Efrata. A palavra Belém quer dizer Beit Halem, ou seja, casa do pão. E lá não tinha pão, ela foi procurar pão em outro lugar, e ela vai viver agora um momento de adversidade, porque na realidade, eu quero dizer para os irmãos aqui nesta manhã, que a gente vai aprendendo algumas lições. Às vezes a fome, o aperto, a adversidade vai te cercar, vai, digamos o seguinte, embarrear a sua vida, mas você não pode tomar rumos sem ter a direção exata de Deus. Não saia da casa do pão. E o que acontece? Agora elas vão voltar. E a Bíblia vai nos mostrar, eu não deu para mim ler todo o texto, porque o texto é extenso, eu preferi só ler um pouco para contextualizar e vocês entenderem o que é que a mensagem, o que é que Deus está nos trazendo aqui nesta manhã. Lá no versículo 21 do capítulo 1, ela vai dizer: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ou seja, ela saiu rica, ela saiu bem, ela saiu estabilizada lá da casa do pão, lá
lá de Belém, e quando ela vai voltar, ela vai dizer: eu ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi? Porque quando as mulheres viram Noemi voltando, elas começaram a comentar dizendo: olha lá, ó, não era Noemi? Olha o que aconteceu, Noemi está voltando, somente ela, mais uma mulher. Cadê o esposo? Cadê os 2 filhos? Ela está voltando arrasada, e ela vai dizer: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi, que quer dizer graciosa, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. No versículo 22 diz: assim voltou Noemi à terra de Moabe com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio, no começo da cega da cevada. Eu vou dizer uma coisa para você aqui nesta manhã: Deus vai fazer você voltar lá de onde você saiu. Deus vai fazer você voltar. Talvez você fechou o ano 2018 com muita dificuldade. Talvez você fechou o ano 2018 com muita luta. Mas Deus está dizendo que vai mudar isso. Deus vai fazer coisas grandes. Haverá da parte de Deus uma atitude forte, tremenda. Deus vai trabalhar de uma forma poderosa. Só quem crê, ergue as mãos e dá glória. Aleluia. A Bíblia nos mostra que quando elas chegam lá em Belém, e percebe-se que Ruth é uma nora que ela é totalmente afeiçoada à sua sogra. A sua sogra. Porque na realidade o testemunho de Noemi vai produzir salvação na vida de Ruth. A tal ponto que ela disse: eu não vou deixar a senhora. Eu me apeguei à senhora. E ela vai fazer uma confissão, que isso aqui é uma confissão. Ela vai dizer: o teu povo será o meu povo. O teu Deus, o Deus que a senhora serve, também será o meu Deus. Porque ela aprendeu, ela viu na atitude de Noemi, ela viu que mesmo Noemi no meio do momento de adversidade, ela não abandonou, ela não negou a fé, ela não renunciou à fé que ela via no Deus dela. Assim precisa ser nós, necessariamente, nunca renunciarmos à nossa fé no momento de adversidade. Porque ser crente, quando as coisas estão indo tudo bem para nós, é a coisa mais simples que tem. Mas servir a Deus no meio da adversidade não é para qualquer um, não. Mas é o Espírito Santo que dá força, é o Espírito Santo que reveste, é o Espírito Santo que capacita. E Ruth era uma mulher muito trabalhadora, esforçada. Ela disse para Noemi, eles chegaram em Belém, em algum lugar, disseram, ela disse: minha filha, essa aqui é minha terra, aqui mora o meu povo. Ela disse: tá bom, ela pegou uma vasilha, eu vou atrás de comida. E ela foi meio que assim, meio que sem destino. E ela analisou o seguinte, eu quero até ler essa parte com vocês. Lá no versículo de número 2 do capítulo 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela não sabia ainda onde ela iria. Ela precisa ir em algum lugar buscar essas espigas, mas ela não sabia onde ela iria. Mas eu vou continuar lendo. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Ela vai, claro que eu dizendo aqui, dá uma impressão que ela entrou acidentalmente, mas não, havia uma poderosa mão invisível guiando ela. Ela vai entrar no sítio, na fazenda, porque talvez você não sabe, mas
o judeu, eu acredito que até hoje assim, mas pelo menos na lei, Moisés deixou um trecho escrito que todas as vezes que o judeu faz um plantio, ele precisa necessariamente deixar uma porcentagem lá no campo, ou seja, ele vai colher as espigas, no caso aqui cevada, mas poderia ser de milho ou de qualquer coisa. Ele tinha que deixar obrigatoriamente uma quantidade para que as pessoas passassem, o transeunte, ou aquele que talvez tivesse necessidade, que fosse carente e que não tinha condições como eles tinham, eles deixavam lá de propósito para que as pessoas entrassem na fazenda e pegassem aquelas espigas, ou seja, era um restinho que tinha, e ela vai fazer esse rebusco, ela vai rebuscar essas espigas e ela vai deparar dentro da fazenda de Boaz. Quem é Boaz? Boaz era alguém muito próximo ao seu sogro, que ela não sabia, e diz a Bíblia que o Boaz vai chegar lá na fazenda dele e ele vai dizer assim para os seus empregados: o Senhor seja convosco. Olha, esse patrão aqui era uma bênção, porque ele chegava e abençoava os trabalhadores. Sabe o que os trabalhadores faziam com ele? A Bíblia diz que os trabalhadores olhavam e diziam assim: o Senhor te abençoe. Fala comigo nesta manhã, que o Senhor me abençoe. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Eu aprendo pelo menos uma lição aqui. Quando nós estamos trabalhando, Deus prepara um emprego para nós trabalharmos, nós precisamos agradecer ao Senhor, nós precisamos louvar ao Senhor pela oportunidade. Existem pessoas que às vezes estão trabalhando e às vezes falam mal do chefe, falam mal da empresa. Não tem como prosperar desse jeito. Aonde você for, aonde você estiver trabalhando, pode ser uma rocinha pequenininha, um plantio pequeno, mas chega abençoando, porque Deus vai honrar a tua vida. Aí diz a Bíblia que ele olhou e disse assim: de quem é essa moça? Não estou lembrado dessa moça aqui não. Aí eles vão dizer assim: essa moça aí é aquela moabita que veio com Noemi, lá da terra de Moabe. Então ela é nora. Aí ele disse assim, aí eles vão dizer assim, ela disse assim, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las aí entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve lá na choça, ou seja, descansando. E a Bíblia diz que Boaz, quando vai chegar, lá no versículo de número 8, ele vai dizer para ela assim: minha filha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? O Boaz é um parente próximo de Noemi. Ele seria o resgatador, que depois a gente vai chegar lá, não vou apressar o texto, mas só para você entender, esse homem, a Bíblia vai nos mostrar que ele é o parente amigo. Você sabe que Boaz aqui, ele representa o próprio Cristo. O próprio Cristo. E o que eu admiro é o seguinte, que a Ruth, ela vinha meio que perdida, sem direção, mas depois o texto aqui vai na frente, o próprio Boaz vai reconhecer que Ruth veio, digamos, para debaixo das asas de Deus para encontrar socorro, e ela vai achar refúgio. E quando ela chega lá no campo, o Boaz vai dizer: pessoal, ninguém toca nessa mulher, ninguém vai mexer com ela, deixa ela pegar o que ela quiser. Deus está aqui nesta manhã também. O Senhor está aqui para proteger você, para guardar a sua família. E o engraçado é o seguinte, é que ele vai dizer: tudo que os meus servos tiverem direito aqui na fazenda, você também tem. Se tiver sede, pode ir às vasilhas e vai beber lá. Já dei ordem para os meninos aqui, ninguém tocar em você. Porque eu quero dizer uma coisa: quando nós nos aproximamos da propriedade de Deus, quando nós nos aproximamos para debaixo da bênção de Deus, Deus envia a sua proteção, ninguém vai te tocar.
Você vai beber a melhor água, porque Jesus é a fonte da água viva. Quem crê que Jesus está aqui? Jesus é a fonte, Jesus é uma cachoeira de águas vivas. Aleluia. E a Bíblia nos mostra que ele vai chamar ela. Eu vou continuar lendo. A hora de comer, Boaz disse: chega para cá, come do pão, molha no vinho o teu bocado. Olha, essa mulher até uns instantes atrás, ela era uma estrangeira para aquele povo, mas nesse momento agora, ela já está sentada à mesa para comer do pão e beber do vinho. Sabe o que é isso? Porque a atitude de Jesus, o trabalhar de Jesus é sempre a inclusão. Jesus veio para incluir, Jesus não veio para afastar, Jesus veio para puxar. Se por um acaso você chegou aqui nesta manhã meio se sentindo estrangeiro, pode ficar tranquilo, porque Jesus é dono da casa e você vai comer do melhor pão, vai beber do melhor vinho. Pode louvar o nome do Senhor. Aí diz a Bíblia que ele vai comer, ela vai comer, ela vai chegar. Ela e Noemi, elas estão passando por luta. Passaram por uma situação difícil lá em Moabe, mas agora estão tentando se levantar novamente. Estão tentando tocar a vida como ela precisa ser tocada. E ela está aqui lutando. E tem uma coisa que Deus se agrada disso, é quando nós lutamos. Eu vou dizer uma coisa para você, vou abrir um parênteses aqui nesta manhã. Não pare, não seja covarde. Talvez a luta cercou, a dificuldade chegou. Levanta a sua cabeça, sacode a poeira, vai para cima no nome de Jesus. Deixe essa depressão de lado, continue firme. Ela não vai desistir. Ele vai chamar ela com todos os seus servos. Ela vai comer cereais. Eles vão tostar os grãos, e ela vai comer, vai encher a barriga e vai sobejar, ou seja, vai comer e vai sobrar. E aquela sobra, ela vai encher seu alforje, a sua vasilhinha, a sua bolsa que ela trouxe. E depois, eu vou só adiantar uma parte aqui. Depois ele vai encher a vasilha dela. Ele vai ordenar que os servos dele não embarreire ela, não impeça ela, deixa ela pegar o que ela quiser. Ela vai pegar lá talvez uma vasilha, eu não sei se aqui a gente chama de balaio, né? Um cesto, pronto. Eu não sei se um cesto ela encheu de espigas, mas ela vai levando um restinho de espiga assada, de sementes tostadas. E quando ela chega em casa, que a Noemi vê ela chegando, a Noemi vai louvar a Deus, porque sabe que Deus preparou alguma coisa para ela, não se sabe aonde ainda, porque ela não havia ainda revelado para ela. Ela vai louvar a Deus, porque a filha trouxe de comer, ou seja, a nora trouxe de comer, e ainda a nora trouxe um bornar cheio de sementes de grãos tostados, que ela comeu, sobrou, ela não jogou fora, ela lembrou da sogra. Essas atitudes mudam a atitude de Deus sobre a sua vida. Deus não quer de forma nenhuma, Deus não quer nós em choque, Deus não quer nós em brigas, Deus quer nós na paz, Deus quer nós na comunhão, Deus quer nós crendo que Ele é Deus, será o nosso Deus, e nós agiremos como Ele age. Olhando, humanamente falando, é raro, claro que existem, mas e muitas. Mas geralmente a gente sabe que quando se fala de nora e sogra, a gente já pensa em choque, em atritos. Mas não era o caso dessas duas servas de Deus. Elas eram mulheres de Deus. Ruth não era como Noemi. Noemi era mais experiente. Noemi já vinha de tempos, mas ela aprendeu com a sua sogra a ser uma mulher temente a Deus, a ser uma mulher que guardasse os princípios da palavra de Deus. E agora elas não são oponentes uma da outra, elas não são inimigas, mas elas estão juntas. É incrível, meus amados irmãos, nesta manhã, como algumas situações que a gente vive na vida acaba unificando uma situação. Ela vai trazer, ela vai lembrar da sogra. Ela vai para aqui, minha sogra, come aí, ó. Eu comi, estou saciada, mas eu lembrei da senhora. E ela disse assim, olhou para Ruth e vai dizer, onde você foi? Ela disse, olha, eu entrei, eu saí meio sem rumo, mas eu cheguei em um lugar
E eu sei que o nome desse homem é Boaz. Lá no versículo de número 20, versículo de número 19 do capítulo 2. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde você trabalhou? Ela vai dizer ainda: bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Eu quero dizer o seguinte: Jesus é o nosso parente chegado. Jesus é o seu parente amigo. Jesus não vai deixar você perecer. Jesus não vai deixar a sua família passar fome. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome dele. Ele está aqui nesta manhã. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, a Bíblia nos mostra que com o passar do tempo, com o passar dos dias, dos meses, Boaz vai acabar casando-se com Ruth. Ele vai casar-se com Ruth. E desse casamento vai produzir filhos. E o filho de um desses filhos se chamará Obed, que será pai de Jessé, que será avô de Davi. Ou seja, Ruth era uma estrangeira, Ruth era uma moabita, mas veio fazer parte da geração da onde sairia o Filho de Deus. Porque na realidade este pessoal era da tribo de Judá. E a Bíblia nos mostra que da tribo de Judá vai nascer Jesus, que é a raiz de Davi, meus amados irmãos, e da linhagem da tribo de Judá. Ou seja, lá vai sair o leão da tribo de Judá. Posteriormente falando, esta mulher passou por muitas adversidades, mas a sua prole, a sua descendência foi uma bênção, não só para ela, mas até para nós que estamos aqui nesta manhã, que adoramos a Jesus. Nós usufruímos das bênçãos que Deus derramou lá atrás. Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele está aqui nesta manhã. Talvez o diabo se levantou, talvez o adversário se levantou contra você. Você já chegou a dizer: mas ele está brabo como leão. Mas fica tranquilo, porque aqui nesta manhã está o leão da tribo de Judá. Mas você sabe que existem algumas coisas que elas precisam realmente cessar de sobre as nossas vidas. Se a gente voltar na história dessa mulher de Noemi, Malom quer dizer fraco, doentio. Quilion quer dizer tristeza. A gente lendo a história dela, a gente sente a dor dessa mulher de perder os seus 2 filhos. Eu, como pai, me coloco no lugar dessa mulher, mas eu imagino que uma mãe é muito mais do que um pai. Uma mãe sente mais a perca do filho do que o próprio pai. Porque o pai, por instinto, já tem, digamos, ele é mais resistente em algumas questões. A mãe, geralmente, ela é mais emocionalmente falando, mais aquebrantada, chora mais rápido, chora mais fácil, mais simples. Eu imagino o seguinte, que esta mulher, ela perdeu Malom e Quilion, mas eu vou dizer uma coisa: foi necessário que isso acontecesse. Porque aí depois eu lendo, pesquisando, entendi o porquê. Eu fiquei, meu Deus, como pode perder 2 filhos? Mas que pancada. Mas veja, meus amados irmãos e ouvintes desta manhã, perder Malom, que quer dizer fraco e doentio, perder Quilion, que quer dizer tristeza, você na realidade não perdeu nada, você ganhou. Deus vai tirar o teu Malom, Deus vai tirar o teu Quilion, Deus vai tirar a fraqueza, a doença, Deus vai tirar a tristeza, vai depositar alegria, vai depositar contentamento de coração, vai depositar a bênção. Quem crê nesse Deus nesta manhã vai dando glória, vai glorificando, vai exaltando.
Aleluia, aleluia. Deus está aqui nesta manhã para dizer para você que Ele vai te abençoar. Essas portas que estão fechadas, elas serão abertas. A Bíblia diz no livro dos Salmos e também no profeta Isaías que Deus despedaça o ferrolho de ferro e a porta de bronze. Eu sei que tem pessoas aqui nesta manhã que já tentou entrar, já tentou passar por portas, mas estão literalmente trancadas. Parece um diamante, mas Jesus vai chegar e vai fazer uma obra. Ele vai abrir. Olha, prepara o seu coração. Hoje é dia 1º de janeiro de 2019. Prepara o seu coração para aquilo que Deus vai fazer. Deus vai fazer coisas fortes. Deus vai abrir portas. Deus vai envergonhar o diabo. O Senhor, no lugar da fome, vai pôr prosperidade. Aleluia. Este homem, que depois ele casa com Ruth, eu só vou ler mais um trechinho e depois vou caminhando para o final aqui. Ele vai lá no versículo 14, do capítulo 4 de Ruth. Então as mulheres disseram a Noemi. Essas mulheres que disseram a Noemi, só voltar um pouquinho aqui para a gente contextualizar, seriam praticamente as mesmas. Deixa eu só achar aqui o trecho. Lá no versículo de número 19 do capítulo 1, diz assim: então chegaram ambas, ou seja, então ambas se foram, Noemi e Ruth, sozinhas, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Essa não é aquela mulher que saiu daqui cheia de filhos, 2 meninos, um marido? Peraí, está voltando ela sozinha, mas uma outra mulher. Provavelmente elas sabiam quem era Ruth, mas não reconheciam, quem era Noemi, mas não reconheciam Ruth, porque Ruth, esse casamento, ele vai acontecer posterior lá em Moabe. E quando essas mulheres elas dirão assim: não é esta Noemi? Aí é onde Noemi vai entrar na história e vai dizer: não me chamais Noemi, graciosa, mas me chamai Mara, quer dizer amarga. Eu estou amarga. Aí vai dizer o seguinte: porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. E lá no capítulo 4, onde eu ia ler agora, e vou ler agora para vocês, o versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome desse homem. Ele será restaurador da tua vida e o consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Não tem como ler isso e não se emocionar. Sabe por que essa mulher, ela é uma mulher, Noemi demonstrou ser uma mulher de fibra, ser uma mulher que consegue mesmo, tá certo que a gente vai ler, ela vai dizer: eu estou em amargura. Isso qualquer um passa. Qualquer pessoa passa por amarguras, passam por tristezas. Outro dia eu estava lendo um livro, e eu achei interessante, porque o escritor dizia assim, ele dizia assim, que a felicidade plena, na realidade, ela não existe. A felicidade são picos. Porque tem dia que você está super feliz, tem dia que você está muito triste. Então ele disse assim: o momento da felicidade, que é aquele momento que talvez é um pico, a felicidade vem ali, daqui talvez 2 horas você já não estará, talvez você não estará feliz como você estava 2 horas anterior. Então ele disse: aproveite um momento de felicidade ao máximo, porque a felicidade ela vai passar. E a gente analisa o seguinte, que esta mulher aqui, ela vai viver o seu momento de tristeza, ela vai viver o seu momento de amargura, mas ela vai demonstrar um caráter, um espírito
espírito cristão, embora Jesus não havia nascido. Eu falo assim para você entender. Hoje ela vai demonstrar um espírito de forte na vida dela, tão grande, que ela vai conseguir passar por todas as diversidades. Esta mulher vai viver momentos terríveis na vida dela, porque ela vai perder marido, 2 filhos, volta arrasada com uma só nora que insistiu em seguir ela, ela tinha tudo para voltar sozinha, mas Ruth não permitiu. Ruth, embora até que um dado momento ela não era, digamos, ela não cria talvez no Deus de que Noemi cria, sabe por quê? Porque na realidade órfã vai preferir voltar para o seu povo, voltar para os seus deuses, mas Ruth vai permanecer fiel ao princípio da sua sogra, porque ela viu que a sogra, mesmo em momento de perca, continuou servindo a Deus. E você precisa entender que mesmo em momentos de percas, nós precisamos ter um foco. Qual é o meu? Qual será o teu foco? Tem que ser Cristo. O nosso foco é Jesus. Eu aprendo muito com aquela passagem que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Filipe. Ele vai dizer: uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Deus nos chamou para nós alcançarmos o alvo. Deus nos chamou para continuarmos. Não importa as circunstâncias, não importa os momentos difíceis que você está atravessando, ou talvez irá atravessar, fica firme no Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai deixar aqui uma palavra muito interessante. Versículo de número 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, lembrando que essa nuvem de testemunhas não são ninguém que está digamos, escondido, observando você para lhe acusar. Não. O contexto aqui vai dizer de testemunhas da fé. Foram homens, foram mulheres que venceram pela fé. Aí ele vai continuar, porque a continuação do capítulo 12 é a continuação do capítulo 11. Ele vai dizer assim: portanto também nós. Aí ele vai trazer para agora, ou seja, para a época que ele estava vivo. O escritor vai dizer também: portanto nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, de homens, de mulheres que venceram pela fé, nós precisamos também nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus é o autor, é o consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Está ventando, está uma tempestade, está uma dificuldade, está uma luta. Olhe para Jesus. Fique firme, aguenta firme. Esta tua prova vai passar. Então percebe-se que ela vai voltar. Deus vai fazer algo muito forte, de uma forma tremenda, porque na realidade, meus amados irmãos, eu quero que vocês compreendam aqui nesta manhã que a nossa vida, ela está na palma da mão de Deus. Talvez você não consiga enxergar Deus no meio dessa sua luta, mas Deus está te preparando. Ele está fazendo vestibular com você. Ele está te preparando para alguma coisa a mais. Deus quer te promover. Aguenta firme, porque você vai ver que Deus é Deus. Quem crê nesse Deus, ergue as duas mãos para o céu, exalta Ele. Aleluia. Aquelas mesmas pessoas que talvez, não se sabe ao certo, mas talvez viu você passar por maus pedaços,
viu você vindo de alguma situação da sua vida adversas, elas mesmas, elas verão que foi Deus, elas verão que Deus foi com você, que você manteve a sua integridade. Eu quero dizer para você aqui nesta manhã, o segredo é esse: mantenha a sua integridade, continue no propósito. Você não pode perder o teu foco. Qual é o meu foco, pregador? É Cristo. Mas está difícil demais, continue olhando para Ele. A Bíblia nos mostra que aconteceu isso com Jó. Perdeu tudo quanto tinha. A gente lendo o texto, lá, digamos, eu imagino Jó vivendo isso, ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Hoje nós sabemos que havia uma ação do diabo para tentar tirar tudo quanto ele tinha. Realmente conseguiu em até alguns momentos. Diz a Bíblia que... Eu vou voltar aqui no texto rapidinho para encerrar, mas só vou pegar esse texto aqui de Jó, lá no capítulo 1. Eu prefiro ler para não ficar o dito pelo não dito. Jó, capítulo 1. A Bíblia nos mostra que ele vai estar lá e de repente vai chegar um monte de más notícias. Mas eu vou ler primeiramente a integridade de Jó. Jó, ele era um homem da terra de Uz. E a Bíblia diz que ele era íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Satanás vai tocar em tudo quanto Jó tem, tudo quanto Jó tinha. Eu vou ler aqui rapidinho. Versículo 13 do capítulo 1. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão mais velho. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram-se sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Imagina que boa nova era essa. Também este estava ainda falando, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, eis que se levantou grande vento lá do deserto e deu-se nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre ele e morreram. Só eu escapei para te trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Você pensa que é fácil adorar nessa situação de Jó? Você pensa que é fácil adorar como Jó adorou nestas circunstâncias? Qual foi a adoração de Jó? Ele vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. Se Ele deu, é dele, não tenho nada. Tudo que eu estou usufruindo pertence a Ele. Ele quis tirar, glória a Ele por isso. Adorar. Aí o que vai acontecer com essas mulheres agora? Elas vão dizer, elas vão ver com os próprios olhos, e elas vão glorificar o nome do Senhor através do testemunho de vida de Noemi. Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de dar um neto que será teu resgatador, e seja afamada em Israel o nome desse teu filho. Ele será restaurador da tua vida e o consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Do que 7 filhos. Esta palavra aqui nesta manhã, Deus está dizendo que Ele vai fazer coisas novas na sua vida. Alguém talvez viu muitas derrotas suas, alguém talvez viu muitos embates que você atravessou, e você ainda permanece firme, você ainda resiste. Alguém vai glorificar a Deus, porque saberá que realmente Deus era com você, Deus era com a família, Deus esteve todo esse tempo te guardando. Quem crê no Deus que zela, quem crê no Deus que guarda, fica de pé, fica de pé. A igreja bate palmas e dá glória a Deus.